Esse mês de agosto falamos muito aos jovens, mas vale para todos nós. Tu, porém, é a expressão que nos inspira nesta manhã, uma palavra aos jovens e a todos nós. A ideia é a arte de ser diferente, não esquisito. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, essa pequena expressão em dias estranhos que vivemos. Estamos vivendo a era da conformidade, da moda, literalmente de seguir a manada. É o que temos visto em todos os lugares. Os feeds do Instagram e o que você curte e tudo o que acontece, parece que a gente está sendo meio dirigido e colocado em algumas caixinhas. Mas é interessante que a Bíblia nos chama para nos destacar. O chamado radical, como John Stott também citou certa vez, é exatamente para fazermos essa diferença. O apóstolo Paulo escreve para um jovem, Timóteo. Ele era pastor na igreja em Éfeso, que era uma excelente igreja, mas tinha muitos desafios. Aquela época não era uma época simples para a igreja. Tudo era novo, tudo desafiador, perseguições, ameaças, heresias, bobagens que eram ditas. Mas cada vez que eu leio a Bíblia, que foi escrita há quase 2000 anos atrás, eu tenho absoluta convicção que cada uma dessas linhas se aplica para nós hoje. Por isso, a cada um fica esse desafio. Tu, porém, é uma virada na vida de Timóteo. Ele vai dizer o que estava acontecendo e vai dizer: olha, você não faça assim. Mude, pense. Ele vai citar por 4 vezes a essa mesma expressão a Timóteo. E ele vai alertá-lo sobre o que estava para acontecer. Que o Senhor nos inspire a compreender tudo isso. A primeira, tu, porém, foge. É a coragem de dizer não. Está lá em 1 Timóteo 6:11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. A arte de dizer não. Eu creio que a gente deveria ter uma classe de treinamento na igreja sobre dizer não, para todas as idades. O que Paulo está dizendo aqui é que o mundo vai oferecer isso, aquilo e aquilo outro, e você tem que aprender a escolher. E escolha bem. Aprenda a dizer não. Paulo descreve um mundo movido pela ganância, pelo amor ao dinheiro, por discussões que não levam a absolutamente nada. Um mundo onde o sucesso é medido por quem tem. Eu vi certa vez que a regra de ouro é que quem faz a regra é quem tem o ouro. Esse é o mundo em que nós vivemos. Mas isso vale para o Instagram, vale pela pressão do status, é a ideia de que ter é poder, e na realidade tudo isso é oferecido e cobrado. Nós, assim como Timóteo, somos chamados a desafiar isso e a dizer não. A primeira marca de alguém diferente não é tanto quanto o que ele faz, mas também do que ele foge. E a ideia é que fugir, meus irmãos, não é covardia, não. É sabedoria. Foge dessas coisas é não participe do que é errado, do que é pecado, do que é ameaçador e que claramente quando ouve, todo mundo faz. Graças a Deus, e segundo a sabedoria de muitas mães, eu não sou todo mundo, nem ninguém é. Por isso, atenção, é a coragem de dizer não. Do que você precisa fugir hoje? Talvez de uma fofoca do grupo do WhatsApp, talvez de uma ameaça da pornografia que aparece em seu celular, talvez da pressão de viver um padrão que você com certeza não pode bancar. Às vezes a gente tem que ter coragem para dizer não. Paulo dá um direcionamento, ele vai dizer as seguintes expressões: justiça, piedade, fé
amor, perseverança e mansidão. Se está e tem tudo isso, podemos seguir. Se não, aprendamos a dizer não. E aos pais, a sabedoria de ensinar os seus filhos a fazerem isso. Segundo, tu porém, está lá em 2 Timóteo 3,10, é a força, tu porém segue, a força de um modelo cristão. A expressão bíblica diz, tu porém tens seguido de perto. Paulo trata um retrato de um tempo muito sombrio ali, mas ele chama a atenção que Timóteo seguiu a Paulo de perto. Ele viu o que diz, o que faz, o que deve fazer, e ele continuou fazendo. Ele aprendeu com bons exemplos em tempos difíceis. E é interessante como a gente precisa de bons exemplos nos dias de hoje, como a gente precisa entender isso. Cuidado quando os influencers hoje fazem parte do nosso dia a dia, é impressionante. E às vezes a gente vê a sabedoria de do adolescente do alto dos seus 15 anos, explicando como se vai viver. Veja bem, precisamos entender o que está acontecendo. Eu fico pensando no exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele tinha conhecimento bíblico, treinamento, se foi perseguido, plantou igrejas, desenvolveu coisas. Imagina passar uma semana com Paulo. Vale a pena. Imagina passar meses com Paulo. Extraordinário. Mas hoje carecemos de bons modelos. Mas muito cuidado, porque a maioria dos ditos bons exemplos de Instagram e das mídias sociais é tudo muito bonitinho, doce, e que você precisa ficar feliz. O ChatGPT, uma inteligência artificial já muito usada aqui, ela tem uma característica curiosa, essa inteligência, ela é educada. Sempre que você pergunta alguma coisa, ela é muito cortês. E quando vai avaliar alguma coisa, ela sempre dá nota alta porque quer deixar os seus usuários felizes. Paulo termina esse versículo falando de perseguição e do que acontecia de fato na igreja. Por isso, atenção, cuidado. Segue um modelo. Quais são os seus modelos hoje? Muito cuidado. Precisamos de jovens bereanos, crentes bereanos, aqueles que ouvem. Vamos ver se é assim mesmo nas Escrituras e vamos seguir em frente. Terceiro, tu porém, permanece. A sabedoria de ter raízes. 2 Timóteo 3,14 vai dizer, tu porém permanece naquilo que aprendestes. Vivemos hoje na era da informação e a gente aprende muita coisa de muitas formas possíveis, mas é preciso deixar bem claro, meus irmãos, estamos firmados na palavra de Deus. Ela pode estar no seu celular, não importa a forma ou meio, importa que ela seja aprendida, compreendida e ensinada. É ter sabedoria. Hoje a gente vive um paradoxo moderno. A gente vê pessoas estudando tanto, mas vivendo tão pouco. É mais ou menos aquela situação de você aprender natação em vídeo. Você pode até pegar uma ideia ou outra, mas dentro d'água é outra conversa. A impressão que nós estamos tendo em nossos dias é que muitas vezes as pessoas estão e temos discutido isso do ponto de vista de treinamento de jovens, de adultos, de pastores inclusive, de tanto conhecimento que se tem, mas tão pouco da vida real, do dia a dia, do amar, do perdoar, andar segunda milha, seguir adiante. É um grande desafio e precisamos pensar nisso cada vez mais. E há, meus irmãos, ainda o quarto, tu porém. Está lá em 2 Timóteo 4,5. Tu
Tu, porém, sê sóbrio. É a missão de fazer a diferença. Ele vai dizer, a ideia de ser sóbrio aqui é fique sério. Preste atenção no que você está fazendo. Faze a obra de um evangelista e ele vai seguir mais adiante tudo o que tem que fazer. Porque chegará um tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. E aqui, atenção, às vezes nós erramos também. Porque quando a gente fala de sã doutrina, as pessoas pensam, olha que coisa chata. Não, a sã doutrina é especial, espetacular. A palavra de Deus dá fome. Cada ensino, cada aplicação, cada forma, a forma como ela nos traz a verdade, como aponta para o céu, como ela diz que eu sou pecador e que eu preciso de Jesus, preciso fazer a obra, eu preciso ser diferente e entender que a sua vida tem uma missão divina, é a missão de fazer diferença. Eu fico pensando que Timóteo conseguiu, Paulo conseguiu, e nós precisamos conseguir também. Estamos vivendo um mundo de iguais. Uma vez eu vi uma jovem falando que não, é que a gente se veste diferente mesmo. Aí no shopping estava todo mundo vestido igual. Aí eu pensei, mas não era para ser diferente? Parece que é tudo muito igual. A gente precisa aprender a pensar por nós mesmos. Precisamos refletir em tudo. Precisamos prestar atenção no que está sendo dito e, principalmente, precisamos ser o fundamento da palavra de Deus. Tu, porém, não é o convite para você ser uma pessoa esquisita. É um convite para ser diferente. Em qualquer lugar que você esteja, e você pode fazer. A verdadeira arte de ser diferente, meus irmãos, é amar, estar cheio da graça. Hoje ser diferente é você conseguir ajudar uma pessoa, estender a mão, ensinar a palavra, andar a segunda milha. Ser diferente é viver de tal forma que as pessoas vão olhar para você e vão encontrar Jesus. E se hoje for feita essa mesma pergunta, essa afirmação, tu, porém, o que você deve fazer diferente? E essa é a boa pergunta para o dia e para as nossas vidas. O que você precisa fazer diferente?